Muito que bem. Bom, essa prova tinha o objetivo de ser uma prova temática, justamente para trabalhar por causa da COP, por causa das questões que foram tratadas aí do meio para o final de 2025. Então, a prova tinha o objetivo de contemplar, em alguma medida, essas discussões. E o mais difícil foi achar um poema que contemplasse isso que eu queria, mas deu certo. E aí, nessa primeira questão logo, reparem, é um texto do repórter da Agência Brasil, Pedro Rafael Vilela, que foi publicado, né, e que estava disponível no site. Então, a tendência, até pelas referências, isso é uma coisa que vocês, quando forem fazer a prova, precisam olhar, porque até essas referências, elas dão uns certos indícios de algumas coisas. Por exemplo, que isso aí é um texto informativo, né? Não é um texto, não é um conto, não é uma crônica, não é um texto teórico. Isso é um texto que está veiculado no jornal, né? Está veiculado num jornal eletrônico, então, numa agência de informação. Isso já é um indício de que a gente teria um tipo específico de texto. Muito que bem. Aí a gente tem a predominância da linguagem, é logo a primeira pergunta, já para não deixar margem para dúvida. A predominância da linguagem denotativa no texto evidencia tanto o caráter referencial, que o define como informativo, quanto a concisão da linguagem nele empregada. E assim, se eu tenho a predominância da linguagem denotativa, então, em alguma medida, eu tenho a função informativa. É um texto que tem o objetivo de trazer, de fato, informações. Um indício muito claro disso é o fato de ele estar em terceira pessoa. Lideranças do povo Munduruku foram recebidas na manhã desta sexta-feira, e aí tem a localização, tem o dia que foi, onde foi. E o que foi que se tratou? A reunião, repara, os indígenas, o povo Munduruku, as jornalistas, né? As jornalistas, a ministra, já achei um erro de digitação, né? Começa a me deixar nervosa. O processo demarcatório, ou seja, em todos os parágrafos você tem uma referência ao fato. Há uma terceira pessoa do singular, no caso ali os indígenas no plural, mas ainda assim é um ele. Isso configura o texto como informativo. E sim, é claro que nós temos momentos de linguagem, de figura de linguagem, de uso de figura de linguagem, tanto que a gente tem questões perguntando sobre isso, né? Mas isso não quer dizer que o texto inteiro seja repleto de figuras de linguagem. Por quê? Porque senão seria um texto poético. Não um poema. Reparem bem a diferença. Isso aí é uma coisa muito importante. Não é o poema que tem função só predominantemente poética, não. A gente pode ter até mesmo um texto de propaganda que tenha a predominância da função poética, por exemplo. É um texto tão bem elaborado que às vezes a gente até perde de vista a coisa que está sendo vendida devido à elaboração. Isso acontece muito, por exemplo, nas propagandas para perfume. É tanta imagem, é tanta coisa linda que você vê que você perde de vista. Mas o que é que ele estava vendendo mesmo? Isso é quando a função poética passa do limite do que deveria ser, nesse caso da propaganda, apelativo. Aqui, a gente tem momentos de figuras de linguagem e, portanto, da função poética. A gente tem momentos em que a gente identifica alguma opinião, mas principalmente a gente tem a linguagem que tem o objetivo de informar. Então a questão está certa, o item, né? Está certo. Aí depois, no item seguinte, lembrando que são seis as funções da linguagem. De vez em quando, isso aí é uma coisa que a gente esquece. De vez em quando tem de passar em revista quais são essas seis. Então, é a função referencial, que traz o texto em terceira pessoa, que tem o objetivo de informar. É a função emotiva, que aí é o contrário, tem a prevalência do emissor, do modo como ele vê as coisas, daquilo que ele pensa, das opiniões claramente apresentadas e principalmente do impacto que aquilo que ele está dizendo causa nele mesmo. Aí a gente tem texto emotivo. Ah, mas então é sempre poema também quando é poema romântico? Não, talvez também.
mas não necessariamente. A gente pode ter um poema romântico que fale sobre como é difícil escrever. E aí a gente tem um poema metalinguístico. A metalinguagem é toda vez que você escreve para falar da própria escrita. Escreve um poema para falar sobre como é escrever poema. Faz um filme para falar da dificuldade de ser diretor de um filme, de ser ator de um filme. Aí você tem a linguagem usada para falar da própria linguagem. Aí a gente já tem três funções. Além disso, a poética, que eu acabei de dizer, que é a elaboração, a sofisticação da mensagem, é quando você escreve para mostrar os recursos que a língua te oferece. Aí é poético. E ainda ficam faltando duas outras funções, né, que são a fática e a apelativa ou conativa, né? Apelativo não está dizendo, você tem o objetivo de mudar a opinião do receptor. Então, você está direcionado para o tu, ou seja, para quem está lendo, para quem está vendo, justamente para mudar a opinião daquela pessoa sobre determinada coisa. Convencer a comprar, por isso os verbos no imperativo, por isso, às vezes, os usos dos vocativos. Aí você tem, então, a função apelativa ou conativa. Conatus quer dizer convencer, em latim, né? E, por fim, a função fática, que é a mais fácil de identificar e a mais difícil de aparecer. E ainda mais um texto assim predominantemente fático é muito difícil. Mas, por exemplo, quando Machado de Assis diz lá: "E você, querida leitora, que por ora não tem motivos para tristeza, pule as próximas três páginas." Pronto, ele é fático. Ele está estabelecendo uma comunicação com a leitora, que ele sabia que estava lendo lá o texto dele. Ok? Se ficou aí alguma dúvida, anota, e quando a gente terminar aí os quatro itens, eu posso complementar para alguma anotação que não tenha ficado clara. No item 2 diz assim: não negociamos a mãe natureza. A expressão mãe natureza produz efeito semântico de personificação e reforça a ideia de vínculo ancestral entre o povo munduruku e o ambiente natural. Então, se a gente voltar lá, por isso é que tem letra maiúscula, né? Se a gente voltar lá nesse quinto parágrafo, a gente vai ver. O povo Munduruku também protesta contra as negociações climáticas internacionais, que, segundo eles, tratam as matas nativas como meros ativos de crédito de carbono. Em alguns dos cartazes do grupo, era possível ler frases como: "Nossa floresta", letra maiúscula, "não está à venda." Não negociamos a mãe natureza. Então, há uma ideia de elevar uma condição de pessoa importante, de coisa muito importante. Então, é por isso que a gente pode falar desse efeito semântico de personificação, porque a justificativa é que essa mãe natureza é como a mãe que a gente tem, que acolhe, que protege, né? Então, não é um crédito de carbono, não é isso. É algo muito mais importante, digno de estar apresentado em caixa alta, com letras maiúsculas. Por isso, o item também está correto. Depois a gente tem no item 3 o trecho, exemplifica a figura de linguagem denominada anacoluto. Anacoluto, para começar, a gente precisa entender essa palavra. Não é uma figura de linguagem tão recorrente como é, por exemplo, a metáfora, como é a personificação, como são outras, a metonímia, ironia, paradoxo. O anacoluto aparece menos, né? É uma figura com a qual a gente lida menos. Por isso é que às vezes esquece. Ou pior, confunde. Quando a gente lê isso aí no Celso Cunha, rapaz, a gente confunde, porque ele mistura anacoluto com objeto direto pleonástico. E aí a pessoa sai de lá dizendo assim, mas isso aí parece muito com objeto direto pleonástico. Bom, então entender a palavra, às vezes eu acho que dá uma boa ajudada. Por exemplo, an é o que vem antes, é o que você traz para frente. E o coluto, o acoluto é de quebrar, é não inteiro. Acoluto é não inteiro. Então, o anacoluto é quando você justamente traz para frente determinada parte do enunciado que você quer destacar, mas essa parte que você trouxe para frente, nem ela se repete no restante da frase e nem ela se encaixa. Então, quando você diz assim, quem ama o feio, vírgula, bonito lhe parece,
temos um anacoluto, porque eu não consigo encaixar essas coisas no mesmo período. Agora, quando eu digo assim, a dívida, vírgula, paguei-a na semana passada, aí eu não tenho anacoluto, o que eu tenho aí é um objeto direto pleonástico. A dívida, paguei a. Esse a é de novo a dívida, né? Então são coisas diferentes. No anacoluto, sim, eu trago alguma coisa para frente, para o início, mas eu não consigo mais encaixar isso, né, lá no restante do período. Então, não é a mesma coisa. Se a gente for ao dicionário, a gente vai ver vários exemplos e os exemplos, em alguma medida, são ajustados, né? Se a gente, ver se a gente vai aqui ao dicionário, deixa eu ver se ele está aberto. Eu acho que está. Ó, só para vocês terem uma ideia. Anacoluto. Bom e velho Antônio Aires, para quem é assinante da UOL, para quem faz a assinatura do próprio Antônio Aires. O Antônio Aires tem deixado, não ele, coitadinho, que já morreu faz um tempo, mas a equipe que trabalha ainda com o nome Antônio Aires me deixa doida, porque eles mudam as regências dos verbos, eles estão flexibilizando algumas regências que o Celso Cunha, por exemplo, não teve tempo de flexibilizar e morreu. O Antônio Aires também morreu, mas a equipe que continua trabalhando vem flexibilizando. Então, por exemplo, agora você pode chegar a casa e chegar em casa, mas antes você só podia chegar a casa. Então, são coisas que vão perturbando. Mas não era isso que a gente ia tratar. A gente ia tratar de anacoluto. Anacoluto, olha lá, lê comigo. Ocorrência numa frase de duas construções sintáticas diversas, das quais a primeira é abandonada. Ela é abandonada, mas ela é trazida para o início permanecendo incompleta. Então, olha lá, o rebanho que se afasta do bem, tudo o que decorre dele reduz-se à miséria e à infelicidade. Então, ele fala em frase quebrada, né? Se a gente for na origem da palavra, ó, qualquer caso de não sei o quê, cadê? Sequência que não tem consequência, e a anacolutia no sentido de que tem sequência. Como tem um A, é que não tem sequência. Esse A aqui, né? Porque esse an é igual ao do anáfora, que veio antes. Muito que bem. Então já diferenciamos anacoluto do objeto direto pleonástico. Não vamos errar mais isso. Então vamos voltar lá para onde a gente estava na lista, na questão seguinte, no item seguinte, né? Temos anacoluto aqui sobre a privatização das hidrovias. Marina Silva disse que encaminhará a demanda dos indígenas para o Ministério dos Transportes. Não, a gente não tem ruptura aí. É sobre esse tema, alguém falou alguma coisa. Então, o que a gente tem aí, né, não é um anacoluto, é uma adjunta adverbial de assuntos. Sobre o quê? Agora sim, sobre meio ambiente. Falou-se isso. Sobre a privatização das hidrovias. Tem-se aquele assunto. Então, o que a gente tem aí é uma adjunta adverbial deslocado, que faz parte do período, e que veio deslocado para o início. Mas ele está dentro do sentido do período, né? Ele não é abandonado, ele não é à parte. Então, o que a gente tem é um termo sintático do período. Ok? Nada de anacoluto. Por isso o item está errado. E depois a gente tem. Esse aí, muitas pessoas erraram. É, esse trechinho todo. Aí a gente diz: nesse trechinho, pelo sentido da frase, o conectivo visto que é que deveria ter sido empregado no lugar do destacado, que é o mais. E não, né? Olha lá o que que ele está dizendo. Nós trouxemos eles aqui para ter um diálogo com as duas ministras e comigo. E foi um diálogo muito construtivo, muito positivo. Mas, realmente, eles têm preocupações muito fortes e muito legítimas e nos transmitiram dois documentos que nós recebemos formalmente e que vamos procurar levar adiante todas as preocupações que eles têm. Então, o que ele quer dizer é a diversidade mesmo. Ou seja, o diálogo foi bom, foi muito positivo, mas não se resolve aqui. É muita coisa que eles precisam pensar. Então, nós recebemos tudo e vamos procurar mais adiante
ler com atenção e checar quais são todas essas preocupações. Então, não é assim, foi positivo porque eles têm preocupações muito fortes. Então, não seria positivo se eles não tivessem preocupações? Não, o diálogo foi positivo, mas ser positivo não significa conseguir resolver os problemas. Então, por isso a ideia de adversidade. Foi positivo, mas não termina aqui. Vai precisar de um desdobramento, de uma tensão maior. Então, era para ser adversativo mesmo, e o mais está correto. Nessa questão, nós temos, então, certo o primeiro item, certo o segundo, errado e errado. Aí, me façam a gentileza de levantar a mãozinha quem quer perguntar alguma coisa que é para eu ouvir diretamente quem ficou com alguma dúvida. Não? Tá todo mundo tranquilo? Sem dúvida nenhuma? Então, posso passar para a próxima. Rapaz, estou explicando muito bem. Jesus. Ah, sempre tem. Diga, Davi, qual que é a sua dúvida? Oi, Adriana, tudo bem? Tá me escutando? Estou te ouvindo. Bacana. Sobre É Davi Figueiredo? Sou eu mesmo. Ah, sim, senhor. Diga lá. O bebê está bem? Tô bem, graças a Deus. De volta. Não, você não. Eu quero saber do bebê. O Pedro tá bem. O Pedro tá ótimo. O Depois que a Pedro tá gente tem bem. filho, as pessoas só querem saber dos filhos, tá? E o pior que é verdade. Só cumprimenta o filho, é uma maravilha. É tipo isso. Vai lá, David. Na, o- Faça no, sua pergunta. no primeiro item, Aham. de que forma que evidencia a coesão, a concisão? Eu não estou vendo aqui a tela. Deixa eu ver A aqui. concisão, A né? concisão da linguagem, de que forma? Então, justamente pela capacidade informativa. Quando você, né, traz uma abordagem que é predominantemente informativa, você acaba sendo mais conciso porque você deixa de fazer, por exemplo, juízos de valor, você deixa de trazer, né, as comparações, as figuras de linguagem que esgarçariam um pouco mais a linguagem. A linguagem mais conotativa é aquela que a gente precisa da expansão do sentido. Tanto que quando a gente vai para o dicionário, a gente acha o quê? Né? Sentido derivado, por extensão do sentido, não é isso? E quando a gente tem a linguagem denotativa, o texto informativo, então é o sentido do dicionário preciso, e não as possibilidades de sentido. É aí a concisão. Perfeito. Obrigado. Beleza. E a outra pessoa é Daniel? Não, não sei. Esse DN, mas você pode falar, fazer sua pergunta. Oliveira. Desistiu? Bora, gente. Eu não sei se é Daniel, é DN Oliveira. Levantou a mãozinha. Estou esperando a pergunta. Acho que desistiu. Bom, assim sendo, Adriana, oi. Noemi. Você que é o DN Oliveira? Não, não. Eu, Ah, eu sou a Noemi. então tá bom. Então fala, não é? Quando você comentou sobre o anacoluto, tem Aham. uma outra. O anacoluto pode ser confundido com o que mesmo? Que você falou? Com objeto direto pleonástico, Hum, né? Quando diz com- assim, a dívida, vírgula, paguei-a na semana passada. Pode parecer que você está fazendo uma ruptura, mas não está, porque você está repetindo dívida no ato, paguei-a. Ah, tá. Entendeu? Aham, tá bom. Obrigada. Rafael, Oi, professora, boa tarde, colegas, tudo bem? Acho que o pessoal está um pouco acanhado ainda, começou o ano agora, né? Estamos aquecendo as turbinas as para turbinas. perguntar mais. Tudo bem, professora? Temos tempo, tudo bem. Temos tempo, vamos lá. Não é nenhuma dúvida, se a senhora pudesse indicar Hum. outros dois conectivos, por exemplo, que poderiam substituir esse conectivo mais realmente. O que é que, Repara, para ficar de forma mais clara, o conectivo é essa ideia só o de mais, tá?
Só o mais, certo. Esse sentido, a partir desse conectivo mais esse advérbio realmente, quais seriam os conectivos que poderiam deixar de forma mais explícita esse sentido que consta Eu aí penso por qualquer nessa outro assertiva? adversativo. Se a gente trocasse por entretanto, no entanto, contudo, qualquer outro adversativo caberia aí. Porque o que ele quer dizer é isso. Apesar de o diálogo ter sido muito positivo, ele não foi capaz de resolver os problemas todos. A gente vai precisar levar esses problemas para pensar. Uma técnica que poderia auxiliar, me surgiu agora, professora, já que eu poderia, para analisar esse assertivo, eu poderia deslocar esse realmente para o final da frase e só focar no mais. Acho que o grande problema dessa assertiva, eu creio que tenha sido que gerou alguns erros de vários colegas, inclusive o meu. Eu acredito que foi com essa junção desse mais realmente. Eu poderia, então, com uma técnica, deslocar esse realmente para o final e Sim, analisar somente o mais, e isso sim. diminuiria a chance de eu errar? Eu penso que sim. Eu não sei bem exatamente por que é que você vinculou o conectivo visto que ao que está destacado, porque o que está destacado é só o mais, né? Então, assim, se fosse um mais também, aí seria aditivo, né? Não só isso, mas também aquilo. Mas, assim, aí o que eu tenho é uma adversativa. E como adversativa, eu teria de substituir por outra adversativa também. Então, contudo, todavia, entretanto, no entanto, porém. E assim, em última instância, eu poderia reescrever e aí pensando em concessivo, que é para a ideia de oposição também. Apesar de muito construtivo, embora muito construtivo, realmente eles têm preocupações muito grandes, de modo que nós vamos procurar levar mais adiante todas as preocupações que eles têm. Então, assim, a ideia é de oposição, entendeu? E esse realmente, ele está desvinculado do mais. Ele está vinculado ao verbo. Eles têm, de fato, eles têm realmente preocupações muito grandes, preocupações muito fortes, entendeu? Eu acho que o equívoco é que, assim, quando a pessoa fala assim, ó, esse pode substituir aquele. Aí, antes de a pessoa pensar assim, pera, visto que, se ela vai pela regra, ela não erra. Porque assim, visto que é causal, já que, uma vez que, porque, pois, né? E mais é mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Um não pode substituir o outro porque eles têm valores semânticos diferentes. Aí vamos imaginar, mas mesmo assim eu quero testar. Se você vai lá e testa, aí você começa a ter chance de errar. Porque você, às vezes, na leitura e na pressa e na questão, você faz aquilo caber. Ah, muito construtivo, muito positivo, porque eles têm preocupações muito fortes, realmente, né? Mas não é positivo porque eles têm preocupações fortes. Foi positivo porque as pessoas conseguiram se reunir, porque eles foram ouvidos. Mas o que ele quer dizer é que, diante das preocupações tão grandes, não vai ser só esse diálogo que vai conseguir resolver o problema. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Temos mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Podemos ir para a seguinte? Então vamos lá. Na questão 2, a gente tem assim. Não se pode afirmar que as palavras em destaque pertencem à mesma classe gramatical. E aí, repare, é classe gramatical. Substantivo, artigo, numeral, pronome, conjunção, preposição, advérbio, não é isso? Não é função sintática. Função sintática é sujeito, objeto direto, objeto indireto, aí é outra conversa. Bom, aí vamos lá. Os indígenas ao, pedem que Lula revogue o decreto número tal. Então, esse que aí é uma conjunção subordinativa integrante. Aí, se você quiser analisar, ele não te perguntou mais nada além disso. Isso aí é o quê? Qual é a classe gramatical? Conjunção. O decreto número tal, o qual prevê a privatização. Se eu posso substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais, então é porque ele é um pronome relativo. O que foi que ele te perguntou?
se tem a mesma classe gramatical. Pertencem à mesma classe gramatical? Não pertencem. A questão está certa, porque ele diz lá em cima, não se pode afirmar. Então, a gente não pode afirmar mesmo. O primeiro é conjunção integrante, o segundo é pronome relativo. Aí, mas eu quero estudar um pouco mais, não na hora da prova, né? Agora, esse que é aí na qualidade de conjunção integrante, ele está introduzindo o quê? Uma oração. Uma oração que, nesse caso, é o objeto direto do verbo pedir. Pedem isso. Pedem que Lula revogue o decreto número tal. Então, essa oração iniciada pela conjunção integrante é subordinada, substantiva, objetiva direta. Não é ela que tem função sintática de objeto direto. Ela não tem função sintática de nada. Conjunção não tem função sintática, nem preposição. A oração que ela inicia é que exerce função de objeto direto do verbo pedem, da forma verbal pedem. Agora, pronomes relativos têm função sintática. Então, se ele está retomando o decreto 12.600/2025, isso vai ficar no lugar dele. O decreto número 12.600/2025 prevê a privatização de empreendimentos públicos federais. Qual é a função desse pronome relativo? Sujeito simples. Mas tudo isso é desdobramento que a gente tem que fazer agora. Lá na hora da prova, ele falou o quê? Classe gramatical. Foca no que ele perguntou, para a gente não desdobrar para outras coisas e se atrapalhar. Assim sendo, essa questão tinha uma pegadinha boba que é o não se pode afirmar. Pertence, aí, se a pessoa vai, pertencem à mesma classe gramatical? Não, questão errada, porque um é conjunção, o outro é pronome. Ou seja, ela acertou a análise, mas ela errou a questão, errou o item, porque ela leu apressadamente. Isso acontece, muitas vezes. Às vezes eu estou lá na turma de sábado corrigindo, e a pessoa, puxa, não se pode afirmar, não prestei atenção. E aí é um erro bobo. A forma pronominal empregada nesse trechinho aí, nesse deles, refere-se aos indígenas, grupo formado por 360 lideranças indígenas, entre as quais se encontram 150 povos da Amazônia. Então, o que ele está dizendo lá no texto é o quê? Se a gente der uma voltada, essa ideia do 150 povos de não sei o quê, ela é pós-posta, né? Ó, são 360 lideranças credenciadas de todo o Brasil, de todo o Brasil estão credenciadas para acompanhar as negociações, sendo 150 povos. Isso aqui ele diz a posteriori. Agora, essa forma pronominal deles tem de ser para alguma coisa que está antes. E o que que ele está dizendo antes? Qual é o título do texto? Após protesto, indígenas Munduruku, então são lideranças do povo Munduruku, que foram recebidas, né, e que estavam lá protestando pacificamente na entrada principal da COP30. Então é a isso que se refere o deles, ok? A gente não pode dizer que um deles, que estabelece coesão anafórica, está se referindo a uma coisa que está posterior a ele. Não faz sentido. Aí teria de ser uma estrutura catafórica destes. Por isso é que esse item está errado. Para tornar o período adequado à norma padrão da língua, ele deveria ser reescrito desse outro jeito aí. Aí a minha sugestão é que a gente vá acompanhando no passo a passo. A manifestação transcorreu sem incidentes. Embaixo, a manifestação transcorreu sem incidentes. E apenas impactou em um tempo maior. E apenas impactou um tempo maior. É aí que está, né? Porque depois vem, né, de entrada dos participantes da COP, que é a mesma coisa, de entrada dos participantes da COP. Então, a gente já marcou onde é que está o erro, ou a diferença, né? E aí, impactar em alguma coisa ou impactar alguma coisa? Vamos ao dicionário, que a memória visual é tudo nessa vida. Ó, impactar. Verbo transitivo, direto, transitivo.
direto, transitivo direto ou intransitivo com o sentido de causar comoção, né? Mas aí não tem nenhum impactar em, não tem transitivo indireto. É assim como acarretar, acarretar algo, impactar algo, né? Que é o ter como consequência. Assim sendo, quando ele pergunta lá, deveria ser reescrito sem a preposição? Sim, deveria, porque impactar é verbo transitivo direto, não é preposicional. No trecho, a vírgula deveria ser retirada em razão de isolar termo integrante que complementa a forma verbal ler. Aí, o que que a gente precisa lembrar? Quais são mesmo os termos integrantes? A gente tem lá. Os essenciais são sujeito e predicado. Claro que no predicado a coisa mais essencial é o verbo. Se a gente não tem verbo, a gente não tem oração, né? Aí, os termos integrantes, objeto direto e objeto indireto, complementando os verbos. Complemento nominal, para os substantivos, adjetivos. Agente da passiva, se a frase estiver na voz passiva. E correndo por fora os predicativos, do sujeito ou do objeto. Esses são os termos integrantes. E os termos, além dos essenciais e dos integrantes, os termos que a gente tem mais são quais? São os acessórios, não é isso? E os termos acessórios são quais? Aposto, os 4 tipos de aposto, né? Vocativo, adjunta adverbial e adjunta de nominal. Então, ele está perguntando, está dizendo que a vírgula deveria ser retirada em razão de isolar o termo integrante. Vamos lá. Em alguns dos cartazes do grupo, era possível ler frases como: Nossa floresta não está à venda, e outra frase: Não negociamos a mãe natureza. E agora? A gente tem mesmo, né, um termo integrante? Ler algo. Era possível que frases como essas fossem lidas, né? Agora, em alguns dos cartazes do grupo, não é um termo que está complementando. Eu poderia, inclusive, tirar isso daí. Era possível ler frases como essas e essas. Então, significa que esse primeiro termo, ele não é tão integrante assim, porque se ele pode sair do período, ele é acessório. Ele é um adjunto adverbial, não é verdade? De lugar, tá, de lugar. Que não deixa de ser um lugar físico, porque é um cartaz. Poderia ser num mural, poderia ser, sei lá, no celular, poderia ser em algum outro lugar. Então, o que a gente tem aí é item errado, porque a gente não tem termo integrante nenhum. O termo integrante da forma verbal ler é frases. Frases como nossa floresta não está à venda e não negociamos a mãe natureza. Esse aqui é o objeto direto do ler. É ler isso, essas frases. Assim sendo, nessa questão 2 a gente tem certo, errado, certo, errado. E aí? Comentários, dúvidas, perguntas? Tá tudo bem. A hora é agora de perguntar. Professora, essa, só para confirmar, então, essa frase inicial aí a gente pode considerar então uma adjunta adverbial deslocado, é o motivo da vírgula. Exatamente. Tá, A vírgula precisa estar aí, inclusive, porque é uma adjunta adverbial que é longo, né? perfeito. Não, obrigado. Aí vamos para o Copenau, para o outro Adriana, textinho. Oi. deixa eu só perguntar sobre o item 3. É, ele não fala, não pergunta nada sobre vírgula, não. Mas eu só queria confirmar. A manifestação transcorreu sem incidentes, vírgula, e apenas impactou o tempo maior de entrada dos participantes da COP. É, essa vírgula aí é por quê? O que que você diria? Ó, a manifestação transcorreu sem incidentes. Apenas impactou um tempo maior de entrada nos participantes da COP.
Como você pensaria essa vírgula? Para justificar que ela está certa, por exemplo. Nenhum risco? Não. Porque eu pensei assim, continua falando da manifestação, né? Hum, Transcorreu e apenas impactou. Está adicionando as duas informações sobre, né? é, mas repara, ele está dizendo que transcorreu sem incidentes, Aham. impactou um tempo maior. Uhum. Então, assim, isso já é uma diferença do que se estava esperando, porque a gente estava esperando um tempo X. Esse E é adversativo. Não teve quebra-quebra, não teve confusão, mas atrasou um pouco, né? Esse E é adversativo. Por isso a vírgula antes dele está correta. Não tá, não é aditivo, né? Não está Não. adicionando. Uhum. Ele é adversativo. Ah, tá. Eu pensei que fosse adição, porque está se referindo à manifestação. Pois é, mas é essa manifestação. As duas Elas são informações sobre. opostas. Ah, É tá. assim, ela transcorreu sem incidentes, quer dizer, ela não teve maiores consequências. O único senão, ou seja, apenas impactou um tempo maior. Quer dizer, acabou tendo a consequência de fazer o evento demorar um pouco mais para iniciar, já que as pessoas estavam manifestando na prova. Entendeu? Tá, então, as duas informações são sobre a manifestação, mas só que elas têm um Sim, caráter de ideia oposição oposição. de adversidade. Ah, então, para falar que tem que olhar o sentido também, né? Uhum. Não é só a questão da gramática, não. É, sobretudo quando a gente está falando de conjunção, né? Para eu justificar, porque assim, qual é a regra de pontuação das orações coordenadas? Todas as coordenadas devem ser separadas por vírgula. À exceção de uma, as aditivas ligadas pela conjunção e, justamente, quando é o mesmo sujeito. Mas precisa ser aditiva. Se eu tiver um E adversativo, um E consecutivo, um E conclusivo, pronto, eu já tenho outra regra. Ela não é aditiva mais. Entendeu? E aí tem vírgula. E aí a vírgula é obrigatória, porque segue a regra geral. Todas as orações coordenadas devem ser separadas por vírgula. Tá bom. Tá, João, obrigada. Sim, sim. Aí depois, no Copenau, a gente tem na questão 3 aí o seguinte. Empregou-se nesse trecho aí figura de linguagem denominada metonímia. E aí, o que é metonímia? Metonímia é a substituição de uma palavra por outra quando se quer estabelecer entre elas uma relação de sentido. E, normalmente não é sempre, é que a gente se habitua em português a nunca dizer que é sempre, né? Mas assim, é inclusive a diferença da metonímia para a metáfora. A metonímia, na substituição de palavras, as palavras pertencem ao mesmo campo semântico. Quando eu digo assim, li Machado de Assis ao longo de todas as férias, né? Então, assim, ler e Machado de Assis pertencem ao mesmo campo semântico porque Machado de Assis é escritor. Então, se eu quero fazer a substituição do autor pela obra, tudo bem, eu tenho uma metonímia porque pertencem ao mesmo campo semântico. Agora, a metáfora não. Eu aproximo determinadas palavras, repare, eu não substituo uma pela outra. Eu aproximo para estabelecer entre elas uma espécie de comparação, e essas palavras não pertencem ao mesmo campo semântico. Essa que é a grande diferença, né? Então, nesse caso aí, o que é que eu tenho? Eu tenho, de fato, uma metonímia. De verdade? Não, não tenho. Por que que eu não tenho metonímia? Eu poderia ter, mas não tenho. Olha o que ele está dizendo aí. Ninguém destrata as cinzas dos ossos de um morto sem consequência. Ele está falando das cinzas mesmo.
Ele não está falando das cinzas para falar do morto como um todo. Ele está falando do símbolo que as cinzas representam. Então, ele está falando da parte para falar da parte mesmo. Então, por isso é que a gente não tem metonímia aí. Se ele estivesse falando das cinzas para falar do morto, mas as cinzas precisam ser veneradas. Esse é o ponto, né? Então, elas por si só já não podem ser destratadas. Não temos metonímia. No item 2, não se pode afirmar que as palavras em destaque apresentam a mesma classificação morfossintática. Olha lá, o não se pode afirmar de novo, né? Então, vamos ver. Ele está falando que apresentam a mesma função sintática. Seu pensamento se esfumaçou. Esse C aí é sempre tenso. A gente tem um capítulo lá no Nilson Teixeira só sobre isso, né? Nilson Teixeira de Almeida, que é uma gramática para quem está iniciando os estudos de língua, bem interessante, porque tem os gabaritos, quase nunca diverge do Celso Cunha, não serem pronome, e tem um capítulo muito legal que é sobre que, sei, como. Então, lá a gente consegue dar uma boa arrumada na cabeça, por exemplo, com relação às palavras se. Porque, assim, quando é um pronome passivador, é tranquilo, porque a gente tem um verbo transitivo direto, normalmente o sujeito veio posposto, é a história do vendem-se casas, casas são vendidas. Quando é o índice de indeterminação do sujeito, também é tranquilo, porque pode ser relacionado a qualquer verbo, desde que não seja, né, transitivo direto. O grande problema é quando a gente tem de diferenciar o que é parte integrante do verbo do que é pronome reflexivo. É aí que a coisa começa a dar uma desandada, né? Então, quando diz assim, seu pensamento se esfumaçou, o que quer dizer isso? Seu pensamento diluiu, né? Se esfumaçou aí, se desfez, como a fumaça, né? Então, não é esfumaçou e foi esfumaçado por si mesmo. Então, o pensamento faz uma fumaça e a fumaça desfaz o pensamento. Não é isso. Esfumaçou. Seu pensamento se diluiu, se desfez, sincero, né? É nesse sentido. Desapareceu, esfumaçou e foi invadido pela noite. Então, o que a gente tem aí é um se, parte integrante do verbo, que não tem função sintática. Ele tem uma classificação morfológica, que é parte integrante, mas é sem função sintática. Depois, a gente tem fechou-se para todas as outras coisas. É a mesma coisa, fechar e ser fechado por si mesmo? Não. Fechou-se aí é encerrar-se, ensimesmar-se. Esse aqui é o sentido do fechar-se. Eu tenho também parte integrante do verbo sem função sintática. Olha aí o não se pode afirmar me fazendo falta de novo, né? Então, eu tenho, nos dois casos, parte integrante do verbo. Nos dois casos, ele não tem função sintática, mas aí ele está dizendo, não se pode afirmar isso. Não, a gente pode afirmar isso, porque nos dois casos, ele tem a mesma classificação morfológica, que é parte integrante do verbo, ele não é nem índice de indeterminação, nem pronome passivador e nem pronome reflexivo. E nos dois casos, eles têm a mesma perspectiva sintática, ou seja, ausência de função. Como ele diz, não se pode afirmar, ele tem errado. A preposição por, empregada nesse outro trechinho aí, é nocional e introduz termos acessórios nas orações em que ela se insere, em que esse por se insere. Bom, nesse primeiro caso, por quererem possuir todas as mercadorias, a gente vai precisar voltar lá para ler, porque a gente precisa saber no que é que isso vai dar. Vamos ver se dá para ver a outra. Durante uma festa, as, é, deixa eu voltar. A despejar no fogo por descuido. Essa aqui talvez a gente conseguisse ver sem voltar lá, mas eu marquei no texto para a gente voltar. Vamos voltar nas duas que é melhor. Ó, na 3 está aqui.
É o meu pensamento. Por quererem possuir todas as mercadorias, foram tomados de um desejo desmedido. Então, essa preposição por aí, ela tem ou ela não tem valor semântico? Tem. Eles foram tomados de um desejo desmedido, por quê? Porque eles queriam possuir todas as mercadorias, em razão de quererem possuir todas as mercadorias. Então, esse por é nocional de causa, ok? A primeira coisa que ele perguntou lá foi o que mesmo? Pera, deixa eu voltar. Nesse caso, ele e eu, né? A preposição é nocional e introduz termo acessório. Tá certo. Ela é nocional de causa e ela, de fato, introduz um termo acessório que é uma oração subordinada, adverbial, ou seja, um advérbio, né, que equivale a um advérbio de causa, é um termo acessório. Oracional, mas acessório porque é adverbial. E no sexto parágrafo, tem que ser a mesma coisa, para o item estar correto, né? Que está. Aí no sexto parágrafo, tá aqui o trechinho. Também vão ficar furiosos se a pessoa encarregada de enterrar as cinzas ao lado de sua fogueira durante uma festa, não sei se real, real, não sei como ler isso, as despejar, quer dizer, despejar as cinzas no fogo por descuido, em razão do descuido, por causa de descuido. Sim, a gente tem o mesmo termo integrante, desculpe, acessório, só que aqui ele não é oracional, mas ele continua, a preposição continua sendo nocional de causa. O valor semântico dela é o mesmo nesse caso e no outro, ok? Então, item correto, preposições nocionais são aquelas que trazem um valor semântico, e se vocês quiserem anotar, normalmente elas introduzem adjuntos adverbiais ou adjuntos adnominais. E se as preposições não forem como essa daí, né? Se elas não forem nocionais, aí elas vão ser o quê? Relacionais. Aí não, aí elas são relacionais, elas já não têm mais sentido, valor semântico, né? Aí elas são relacionais porque elas são casos de regência, elas relacionam, elas ligam um termo regente a um termo regido. E é isso aí, ok? Bom, a locução verbal que compõe o período que aí está, apresenta noção de aspecto incoativo. Bom, começaram a arrancar. Esta é a locução verbal. Aí começaram a arrancar os minérios do solo com voracidade. Essas noções de aspecto, elas estão lá no início do capítulo sobre verbo no Celso Kuhn. E são três as noções de aspecto. Essa, aspecto incoativo. A incoativa é que dá início a, né? Então, começar a arrancar é incoativo porque dá início à ação de arrancar. O outro aspecto, a outra noção de aspecto é permansiva, ou seja, uma ação que está em andamento, arrancando, ou continuo arrancando, ou arrancavam, é alguma coisa que está em processo, que aí você não pode afirmar que acabou, que está em andamento. E a última é a terminativa conclusiva. Acabei de arrancar, ou acabaram de arrancar, acabaram de desligar o telefone, acabaram de informar o acidente, qualquer coisa do tipo. Então, terminaram, concluíram, finalizaram. Aí a gente precisa de um verbo que tenha essa ideia de conclusão, certo? Então, incoativo em início, permansivo, permanência, né, em andamento, e conclusivo, terminativo, o final. Então, essa daí era fácil, tranquilo. Era só para lembrar esses nomes, né? Então, nessa questão 3 a gente tem errado, errado, certo, certo. Alguma questão? Vai lá, pode perguntar. Boa noite, Adriana. Tá me escutando? Estou te ouvindo. Como é seu nome? É Dimitri. Ah, sim, sim. Não é Daniel, como eu tinha suposto. Diga lá, É, Dimitri.
é o seguinte, esse fechou-se no item 2 ali, eu fiquei Ah, com muita dúvida por que que ele não seria reflexivo. porque a ideia aí não é de fechar e ser fechado por si mesmo. É fechar-se no sentido de, como eu vou dizer, ensimesmar-se. Mesmo que Pois se eu é. usasse o ensimesmar-se, a gente teria a mesma questão de parte integrante do verbo. Quer ver? Se você for ao dicionário junto comigo, a gente pode ver isso juntos. Fechar. Claro, a gente tem diversos fechar, né? O que está Uhum. lá, me parece que é esse aqui, ó. Veja se não é. Ou esse ou esse. E aí a gente tem verbo o quê? Pronominal. Entendi, Entendeu? entendi, Fechou-se em pensamentos, ou seja, ensimesmou-se. Não quis mais falar com ninguém. É entendi. como suicidar-se. Você não pode transpor isso para o outro, Eu entendeu? meio que memorizei o reflexivo quando você pode substituir por a si mesmo, e na minha cabeça ali dava para eu encaixar o a si mesmo, fechou-se, fechou Ó, a mas si aqui, mesmo. aqui dá, ó. Encerrar-se em si mesmo. Realmente, não tá Isso certo. não funciona. Na Entendi, verdade, a gente tem de ir para o sentido da frase. perfeito. Mais uma dúvida. No item Diga. 3 ali, Vou voltar é para lá, peraí. Diga. uma oração subordinada, então ela pode ser também termo acessório? Repara, se ela for adverbial, né? Porque aí Sim, ela é sim, equivalente a um advérbio no período. entendi. Eu Mas se achei ela que for uma oração só funcionava. substantiva, Aham, desculpa. Se ela for uma oração substantiva, aí ela equivale a um termo integrante. Complemento nominal, objetiva direta, objetiva indireta, entendeu? entendi, entendi. Tá certo. Perfeito, obrigado. Ok. Letícia. Oi, boa noite, prof. Oi. Ah, também nesse item 3, eu marquei errado, porque eu julguei que por começar uma oração, o por não seria uma preposição, seria uma conjunção. E aí Não, começa com a preposição por. entendi, entendi. Já vou te dizer o que que foi a sua questão. Na verdade, a gente, quando tem oração reduzida, por quererem, em razão de eles quererem, porque queriam possuir todas as mercadorias. Então, assim, quando a gente tem oração reduzida, a gente substitui a conjunção pela preposição. É igual o para. Ao invés de você dizer, sei lá, estudei para que passasse no concurso. Estudei para passar. Entendeu? Então, você tem a Entendi. preposição para fazer a oração reduzida. Tá, entendido. Muito obrigada. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão? Acho que foi, né? Vou seguir? Simbora, embora então, hein? Item 4. Tô doida para chegar ao poema, que tá demorando. Eu sempre prefiro os poemas, mas vamos lá. E as pessoas só dando sorte que neste ano, por exemplo, não teve poema, né? Na questão 4, a gente tem assim: os verbos moravam e restam apresentam a mesma transitividade. Diferentemente do que acontece com a locução verbal, podem beber. A gente tem que checar um por um. Não tem muito para onde correr, não, viu? Olha lá. Começaram onde seus antepassados viviam, moravam, residiam. De fato, não temos aí. Complementação, é um verbo intransitivo. Residir, morar, situar-se, é verbo intransitivo. E depois, no outro, que a gente tem é hoje já não resta quase nada de floresta em sua terra doente. Então, hoje, quase nada de floresta em sua terra, já não resta em sua terra doente. Então, isso não resta, não existe, não subsiste. É esse o sentido. Então, novamente, temos verbo intransitivo. Então, a primeira parte do que ele disse está certo. Os verbos moravam e resta apresentam a mesma transitividade. Sim, intransitivos. Não precisam de complementação. E tem os sujeitos
pospostos a eles. Aí ele diz, diferentemente do que acontece com a locução podem beber. Bom, aí o que que a gente tem? A gente tem assim, é, e não podem mais beber, quem que não pode mais? Os antepassados, né? Hoje, nada na floresta mais e não podem mais beber a água de seus rios. Começaram, na verdade, a gente tem que voltar lá para ver quem é o sujeito do começaram, que é o mesmo do podem, né? É, mas, enfim, alguém que a gente não sabe aqui, mas provavelmente os povos, né, a que ele se refere, não podem mais beber o quê? A água de seus rios. Então, a água de seus rios, de fato, é objeto direto de podem beber. Assim sendo, se os dois primeiros eram intransitivos e essa locução verbal é transitiva direta, tá certo o que ele está dizendo, né? Temos item correto. Tudo foi checado aos pouquinhos. O período, antigamente, eram outras coisas que nossos maiores nomeavam com ela. É composto por duas orações. Esse aí é chato, essa daí é uma pegadinha chata. É composto por duas orações, as quais apresentam, respectivamente, predicado nominal e predicado verbal. Então, eram outras coisas que nossos maiores nomeavam com ela, nossos antepassados nomeavam com ela. Então, eram que aí é expletivo. Antigamente, nossos maiores nomeavam outras coisas com ela. Essa é a frase. E se a gente não tem esse eram que como parte da estrutura da frase, porque é expletivo, a gente tem período simples, não tem período composto. A gente só tem o verbo nomear. Acertaram essa? Lá. Agora eu não me lembro do índice de erro dessa, eu me lembrava daquela outra, dessa daí não me lembro. Bom, mas o problema tá nesse eram que expletivo. Toda vez que tiver é que, eram que, foi que, será que, desconfie, porque a chance de ser expletivo é imensa. Bom, a vírgula presente no último período do texto deveria ser retirada, em razão de separar a oração coordenada aditiva, introduzida pela conjunção e, a qual apresenta mesmo sujeito em relação à oração anterior. Repara que alguém me perguntou ainda há pouquinho, né, se era um outro trecho, não era esse. Mas alguém me perguntou alguma coisa que é muito semelhante a essa teoria que está aí. Aí a gente vai voltar lá para ver no último período do texto. O último período está aqui. Estavam muito empolgados e ainda nem imaginavam que esses objetos novos traziam em si as epidemias, Shawara, sei lá, e a morte. E aí, quem foi que me perguntou isso mesmo? Eu já esqueci, a pessoa. Agora eu não sei quem foi. Olha, rapaz, agora eu fui olhar o chat. Alguém dizendo assim: a 3 eu acertei todas e a 4 eu errei todas. Jesus, Maria José, salvai almas. Mas olha, quem me perguntou ainda agora, a gente tem exatamente aqui o mesmo raciocínio. Foi Marina que perguntou? Não, professora, essa aí eu soube, mas eu tô aqui na dúvida na 2 ainda, sobre identificar predicado nominal e predicado verbal nesse eram que você disse que é expletivo, né? Aham. Eu não Eu vou entendi já, bem. eu Depois, vou se já você voltar puder. nisso. Vou já Tá bem. voltar nessa. Mas vamos ver comigo, juntos aqui, a questão desse E. Ó, estavam muito empolgados, mas ainda nem imaginavam que esses objetos novos traziam em si as coisas ruins, né? As epidemias e a morte.
Então, não era para eles estarem empolgados. Esse e aqui é adversativo. Então, a vírgula antes dele está correta, né? Então, quando ele diz para a gente assim, ó, é, a vírgula presente deveria ser retirada, não deveria, não. Ela deveria permanecer lá, justamente porque ela tem valor adversativo, ok? Voltando então para a coisa do predicado nominal e verbal, por que que eu não tratei disso quando eu falei sobre a questão? Porque, na verdade, é, quando eu tiro esse eram, que seria o outro verbo, eu já não tenho mais duas orações. Eu só tenho uma. Porque, vamos imaginar, isso aqui eu corto, isso aqui também. Isso aqui vai sair. Então, eu tenho nossos maiores nomeavam o quê? Outras coisas com ela, antigamente. Então, esse antigamente é uma adjunta adverbial de tempo que está deslocado, não é isso? Nossos antepassados mais importantes, é o sujeito simples. O nomear, ou seja, atribuir um nome a alguma coisa, é um verbo de ação. Se ele é um verbo de ação, eu tenho predicado verbal, né? O que que eles nomeavam? Outras coisas. É o objeto direto. E esse com ela é por meio dela, né? Por intermédio dela. É uma adjunta adverbial. Na verdade, não é nomear o que com o que, é nomear o que. Agora, por intermédio disso. Então, esse predicado, que não tem essas duas palavras, esses dois termos, né? É um predicado verbal. Para eu ter um predicado nominal, eu preciso necessariamente de uma qualidade, de um predicativo e de um verbo de ligação. Então, se eu dissesse assim, as coisas eram antigas, pronto, aí eu teria um predicado apenas nominal, porque eu teria eram, verbo de ligação, e antigas, predicativo, qualidade. Pode ser defeito também, mas assim, adjetivação, entendeu? Agora, para eu ter um predicado que seja ao mesmo tempo verbal e nominal, aí eu preciso ter um verbo de ação e uma qualidade. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ela chegou do trabalho cansada. Ela chegou, ela saiu de um lugar e se deslocou para outro. Então, esse chegar é um verbo de ação. E o cansada, ela chegou cansada, cansada é uma qualidade, é um estado. Então, eu teria o verbo de ação e o predicativo. Consequentemente, eu teria um predicado verbo nominal. Certo? Perfeito. Nesse Entendido. caso aí é só verbal mesmo. Maravilha. Obrigada. Beleza. E aí, no último item dessa questão, a gente tem dois termos, né? E ele quer saber se esses dois termos destacados exercem a mesma função. As moças, cheias de admiração, diziam aos rapazes que usavam muitos desses adornos de pena. Então, cheias de admiração, repletas de admiração, que admiravam alguma coisa, né? É predicativo, predicativo do sujeito. E o outro, para nós xamãs, que eram xamãs, né? Também nós temos predicativo do sujeito. Agora, se eu colocasse para nós os xamãs, eu já teria aposto explicativo. Porque aí eu teria substantivação do xamã, que aí está adjetivado. Certo? E aí serve qualquer outra coisa. Por exemplo, para nós, professores. Agora, para nós, os professores de redação. Pronto, aí eu tenho uma mudança. Se eu substantivar, eu tenho aposto explicativo. Se eu mantiver adjetivado, eu tenho predicativo. Ok? É assim que funciona. O aposto é sempre substantivo. Para eu ter certeza, Francisco, que isso aí é um substantivo, eu precisava do artigo.
Caso contrário, é para nós xamãs, para nós indígenas, para nós, né, cristãos. Agora, se eu quiser substantivar, é fácil, é só colocar o artigo antes. Aí funciona. Perguntas dessa quatro? Eu tenho, Diga, professora. É, também ficaria substantivado se tivesse assim, para nós, xamãs da aldeia, ou não? não, continuaria adjetivado. Ficaria adjetivado, né? Sim. Só se eu colocar Eu precisaria do artigo. tá. Agora, essa palavra aí, que pode ser substantivo e que pode ser adjetivo, né? Agora, se eu tivesse uma palavra que só pudesse ser substantivo, aí talvez a gente não precisasse do artigo, entendeu? Agora, quando eu tenho, por exemplo, dentista, cristão, pode ser o cristão ou ele era cristão. Então, eu posso ter um substantivo, mas eu posso ter também um adjetivo com a mesma palavra. Então, para eu ter certeza que é um substantivo, eu preciso do artigo. Entendeu? Perfeito. Letícia? Oi, no item 1, o verbo morar, ele é transitivo indireto? Não, ele é intransitivo. Intransitivo. Aham. Ah, tá. Eu entendi errado. Tá tudo Intransitivo certo, então. igual ao outro, igual ao Tá, restar. tá tudo certo. Tá. Peguei errado. Rafael? Oi, professora, me acostumando com essa redação das assertivas que geralmente, realmente geram, apesar de uma análise correta, você acaba, por um descuido bobo, você acaba errando a questão. Aconteceu isso comigo aí nesse item 1 da questão 4, mas minha dúvida é em relação ao item 4 da questão 4, que na verdade, então, o gabarito é correto, porque exercem as mesmas funções sintáticas, esses termos em destaque, cheios de eliminação, predicativo do sujeito, e xamãs sem estar substantivado, predicativo do sujeito, é isso? Ambos são Isso aí. predicativos do sujeito? Isso aí. Aí, então, o gabarito correto, eu acredito que o gabarito preliminar foi Rafael, eu divulgado, não ele sei está com se. algum, se eu não estou enganado, deve ter tido algum equívoco no índice de aproveitamento aqui da prova. Ótimo, então é correto, gabarito correto, perfeito. Obrigado. Eu não sei bem. Depois, se você quiser me mandar uma mensagem sobre isso, melhor. Porque, assim, eu não sei as outras pessoas, mas eu ouvi um pouco tumultuado o que você disse, assim, com um som um pouco ruim. Mas, enfim, se Ah, for o caso, desculpa, depois. a senhora está me ouvindo melhor agora? Agora Aqui eu tô. o fone está. Tá descarregando. Eu mando uma mensagem, mas só confirmando o gabarito é correto. Certo, Perfeito. isso. Era só isso. Beleza. Tá bom. Zé, Isso. Oi, Adriana, tudo bem? Tô com dúvida, eu ouvi a explicação da 4.2, mas eu não entendi. Assim, o que é expletivo, eu acho que eu entendi. Mas aí você falou que poderia talvez tirar o Eron para poder ler melhor a frase. não, eu preciso tirar os dois. O expletivo, ele nunca é só uma palavra, é muito difícil. Normalmente, ele é que, eram que, será que, foi que. Por exemplo, ele foi que chegou atrasado. Então, eu tenho que tirar o foi que, não só o que. É o Ah, caso aí. Eram que, eu tenho que tirar os dois. nesse caso, ok, ok. Não, agora eu consegui ler. Não, tá. Não, perfeito. Porque como eu li os dois verbos na hora de fazer, eu só cortei o quê, aí eu fiz as leituras das duas orações e não pensei do Eron. Não, eu tinha esquecido disso. Obrigado. Tá certo. Beleza. Mais alguma dúvida? Ô, Adriano, você me desculpa falar da 4 de novo. É só uma dúvida Não, na não tem explicação problema. mesmo, que eu não escutei direito. Teve um problema no meu áudio aqui, no meu som. Aham. Se está substantivado, aposto
não está substantivado, é predicativo, é isso. Isso. Se é Beleza. adjetivado, é predicativa. Ok? Perfeito. Beleza. Aí vamos ao poema, né? Os Filhos das Águas de Solimões. É um poema bonito, diga-se de passagem. E aí ela diz: a água é a mãe que sustenta a vida que nasce como flor, como uma flor nasce, né? Alimenta a planta e o ser vivente é a estrada onde anda o pescador. Então ela vai, né, trabalhando toda essa questão também da natureza, só que agora num texto mais poético. E aí, se a gente for para as questões, olha lá, as figuras de linguagem empregadas como recursos estilísticos nos dois primeiros versos foram a prosopopeia e a metáfora. Prosopopeia e personificação são exatamente a mesma coisa, né? Então, o que a gente tem? Prosopopeia e metáfora ele está falando. A água é a mãe. Então, aí a gente já encontrou a metáfora, porque a gente estabelece uma comparação, ela é a mãe que sustenta. Se tivesse assim, ela é como a mãe que sustenta, ou ela parece a mãe que sustenta. Aí a gente, ao invés de metáfora, teria comparação ou símile, mesma coisa, né? E quando a gente tem aí, né, a metáfora, eu acho que fica clara nesse primeiro verso, logo. Agora, no segundo verso, o que a gente tem é a comparação. A vida que nasce do mesmo modo que a flor nasce, né? Que brota. E aí, onde é que está a prosopopeia? Não tem, né? Não temos aí a prosopopeia. O que a gente tem é metáfora no primeiro, comparação no segundo e só, certo? Aí, fala, Marina. Não, professora, é porque eu errei essa questão. Eu identifiquei a prosopopeia nesse termo, a vida que nasce. Porque nascer eu personifiquei, sabe? Então, assim, aí isso me confundiu. Mas A a vida, vida ela não nasce como uma flor? Por exemplo, a flor nasce por quê? Porque ela brota de um embrião, de uma semente, não é isso? Então ele está sim, trazendo a mesma ideia. A vida, assim como uma flor, ela brota, ela surge, ela nasce. A foi gente esse não tem personificação, não. certo. Certinho? Fala, Otávio, é sobre esse item também? Eu entendi também. Professora, eu entendi a metáfora e a personificação juntos. A água seria um objeto inanimado e o ser mãe é algo, uma característica atribuída a seres humanos, a seres vivos, né? Eu pensei nesse sentido, que era tanto uma metáfora quanto uma prosopopeia, uma personificação. Não seria? Não, o que que você entende como personificação, ou prosopopeia? Fala para mim. Atribuir uma característica humana a seres ou objetos ou coisas Esse é não o ponto. humanas. Qual é a característica humana que está atribuída a um objeto? O ser mãe. Você A gente tem assim, só. a água é a mãe que sustenta. Você está estabelecendo aí uma metáfora, porque você Sim, está comparando. É como, já que a água sustenta a vida, porque sem água não tem flor que vingue. Ela morre, seca, não é isso? perfeito. Então a água sustenta a vida da flor, assim como a mãe sustenta a vida da criança. Mas nesse sentido, essa ideia de maternidade não poderia. Não está se estendendo também a Não está se água, que é. estendendo, porque a gente tem duas coisas, né? Você tem a água que sustenta a vida da flor, assim como você tem uma mãe, por isso é que a água está sendo comparada à mãe. Assim como você tem uma mãe que dá origem a uma vida e é ela que sustenta, que alimenta essa vida. Então a comparação aí é entre a natureza e as pessoas, né? Na Uhum. natureza, a água sustenta o nascimento da flor, das plantas, né? E assim como na vida real, a mãe é que
dá origem ao seu filho e que o sustenta, que o alimenta. Mas por que, por definição, não seria. Desculpa insistir nisso. Por que, por definição, não seria também personificação? É, porque a gente não está também atribuindo uma característica de um ser vivo, pode ser de animais também, né? Porque os animais também têm essa ideia de maternidade, mas a algo inanimado, né? Como a água. Por que que não seria? Eu entendi por que que é Não, metáfora, é muito claro, mas. não, porque assim, na verdade, eu não estou atribuindo à água uma característica de ser vivo. A água, ela tem essa característica mesmo. A água é que sustenta a vida da flor. E isso não é tornando a água, por fazer isso, ela não é uma pessoa. Ela faz isso Entendi, naturalmente. Entendeu? entendi. Faz sentido. E só mais uma dúvida sobre isso também. A gente pode, por mais que não seja o caso aqui, é, é possível que numa mesma frase, numa mesma situação, você tenha duas figuras de linguagem? Numa É, mesma frase, sim. Na mesma numa mes- palavra é mais difícil. Entendeu? Tá, mas é possível, por exemplo, a gente, por exemplo, vê Às nas vezes funções da é linguagem que possível. você pode ter mais de uma, né? Mas para Mas figuras de também não é linguagem, na mesma coisa, né? No mesmo trecho. Você tem, por exemplo, num texto inteiro, você pode ter, inclusive, as 6 funções da linguagem, né? sim. Agora, por exemplo, numa frase, você pode ter mais de uma, porque aí você está falando de uma frase inteira. Você não está falando de uma Uhum, palavra. Agora, é difícil, por exemplo, a mesma metáfora ser também metonímia. Não é, porque uhum, são estruturas, construções diferentes, com objetivos diferentes, entendeu? perfeito. Beleza. Mas assim, se você me falar, Adriana, mas eu posso ter numa frase ou num verso inteiro mais de uma figura de linguagem? Pode, pode. Que aí você pode ter, de repente, por exemplo, vamos imaginar que aí fosse a água é a mãe que, sei lá, mata a vida. Então, não, mas a água ela não mata a vida, a água dá a vida. Então aí você talvez pudesse me dizer, ó, eu tenho a metáfora dizendo que a água é a mãe, mas quando eu digo que mata a vida, eu estou sendo irônico, porque ela não mata, ela vive, faz viver. Entendeu o que eu quero dizer? Aí você teria no mesmo verso, em lugares diferentes, figuras de linguagens diferentes, mas não Perfeito. necessariamente na mesma palavra. Tá bom? Perfeito. Obrigado, professor. Beleza. Aí vamos lá para então eu terminar os 3 itens. Aí depois então a gente tira o restante das dúvidas. O pronome relativo contido nesse verso aí, que obviamente é esse quezinho, né? Exerce a mesma função sintática do termo a que se refere. Então ele quer saber se esse que tem a mesma função sintática de ciclo, que é o termo a que ele se refere, né? Então, quando diz assim, um ciclo se renova a cada estação, sujeito simples. Não tem muito para onde correr. Agora, antes, ele está dizendo que alguma coisa é um ciclo. Se a gente voltar lá, a gente vai ver é, o que é um ciclo, né? Na enchente, vem veloz e furiosa, derrubando ribanceiras e plantações. Afeta a vida do indígena e ribeirinho. É um ciclo. Ele está falando do quê? Da água, né? A água é a mãe que sustenta a vida, que nasce como flor, alimenta a planta. A água é a estrada onde anda o pescador. Na enchente, a água vem veloz e ela é um ciclo. Então, esse um ciclo aqui, depois do verbo de ligação, é um predicativo de água, não é isso? Então, como ele perguntou lá se o pronome relativo tem a mesma função sintática do termo a que ele se refere, não, não tem. Aqui, ciclo é predicativo do sujeito. E aqui, ele é o próprio sujeito. Quando ele vai para o lugar do pronome relativo, ele é o próprio sujeito de renovar-se. Item errado. Depois, o que a gente tem é a palavra destacada, que é o derrubando ribanceiras, não constitui nova oração. Essa daí é a mais difícil, porque essa daí você precisava saber essa regra especificamente. E não é uma regra tão assim propagada, não é uma regra assim que as pessoas batem muito, né? Aí vocês vão anotar uma página, é 505, eu sempre penso que com a memória visual a gente não esquece mais. Na página 505, o Celso Cunha vai dizer que quando você tem um verbo no gerúndio atrelado ao verbo da oração principal,
ele, na verdade, não constitui outra oração. Ele funciona como advérbio de modo. Se a gente voltar lá, a gente vai ver isso. Essa daí, talvez vocês errassem, mesmo com a possibilidade de consultar. Por quê? Porque teriam de consultar num lugar muito específico. Então, essa daí era uma que era assim, a da conta da banca, né? Aí, se você voltar lá no 6, a gente tem o seguinte, ó. A água é a mãe, é a vida que nasce como flor, alimenta, é a estrada que há. Na enchente, a água vem derrubando ribanceiras. Ela vem veloz, ela vem e ela é veloz, mas ela vem assim, de roldão, né? Derrubando ribanceiras e plantações. Então, vem derrubando, esse derrubando não é outra oração, outro verbo. Ele é um advérbio de modo do verbo vir, que é o verbo da oração principal. Isso aí vocês não sabiam, tenho certeza. E aí depois dei uma olhada lá na 505, que é para fixar isso de uma vez por todas. Mas o que está escrito lá é isso. O verbo, a palavra no gerúndio, né? O gerúndio expressa uma ação simultânea, quando ele está atrelado ao verbo da oração principal, e aí ele corresponde, não é que ele seja, ele corresponde a um adverbial de modo. Certinho? E por fim, outra questão de verbos de transitividade, a gente tem aí, caso os verbos fossem os versos, não os verbos, os versos fossem reescritos desse outro jeito, seria mantido o sentido original e, além disso, não haveria mudança de transitividade verbal nem do tipo de predicado que compõe a oração, no caso, verbo nominal. Repara, eu tinha um aluno que me dizia assim, as suas questões são mais difíceis que as da banca. Sabe por quê? Porque a banca pergunta uma coisa só e você quer saber três. Por que você não se contenta de saber uma coisa de cada vez? Você quer saber cinco coisas na mesma pergunta. Em alguma medida, o menino tinha razão, né? É que a gente se aproveita da situação linguística para saber mais coisas, né? Mas realmente, isso torna o item sempre um pouco mais difícil. Vamos por partes. Fez dos herdeiros das águas um povo desaldeado. Esse verbo, para começar, por si só, ele já é um pouco difícil, porque a gente não se acostuma, não sei por que razão. Eu dei aula há anos no ensino médio e eu sempre expliquei isso. Agora, eu mesma, quando estudei, não me lembro de ninguém ter me explicado isso. Aí vocês me digam se eu estou errado. É um verbo transitivo predicativo. Vocês lembram de terem estudado isso na escola? Verbos transitivos. A gente estudou o quê? Transitivos diretos e indiretos, transitivos bitransitivos, tinha gente que usava essa nomenclatura, que é para o que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, né? Deu um presente a alguém. Intransitivo e de ligação. E parava aí, não era? Mas esse aí não é nenhum desses tipos que eu falei agora. Ele é um verbo transitivo predicativo, que consiste no quê? É um verbo que sim tem uma transitividade, ele não tem sentido completo, né? Nesse caso aí, fazer de alguém. Então, é transitivo indireto, porque dos herdeiros é preposicionado. Agora, você vai fazer desses herdeiros um povo desaldeado. Então, os herdeiros são um povo desaldeado. Isso quer dizer o quê? Que esse verbo é um transitivo indireto, que também exige uma qualidade para esse objeto indireto. Então, ele não se contenta só com o objeto indireto para ficar completo. Porque, olha, se eu dissesse assim, fez dos herdeiros das águas, ponto. Tá, mas ele fez o quê? O que que aconteceu com esses herdeiros das águas? Entenderam? Então falta alguma coisa. E isso que falta é justamente o predicativo desse objeto indireto. Então, por isso esse verbo fazer, no sentido justamente de transformar, né? Transformar alguém, alguma coisa, ou então fazer de alguém alguma coisa, é justamente o verbo transitivo. Ele pode ser transitivo direto, predicativo, ou transitivo indireto, predicativo. Nesse caso aí, transitivo indireto, predicativo. E aí ele está dizendo que se você pegar esse verbo e mudar
para como está escrito embaixo, transformou os herdeiros das águas em um povo desaldeado. Não é a mesma coisa, porque esse daí a gente vai ver. O transformar é bitransitivo, é transformar o que em quê? Então, esse eu tenho dois objetos. É um objeto direto, um objeto indireto. Ele é um bitransitivo. E o de cima não, é um transitivo indireto predicativo. Aí, olha lá. Vamos olhar lá no dicionário para a gente também guardar de memória visual. Não é fechar, agora o negócio é fazer. Ó, fazer. Já para facilitar a vida de vocês, isso está lá para baixo. Aqui. Ó, transformar. Queria fazê-la sua mulher. Repara, fazer ela. Nesse caso, transitivo direto. Sua mulher, ela é sua mulher. Então, transitivo direto predicativo. Agora, esse aqui, queria fazer de um capitão um comandante. Esse é igual, exatamente igual ao que a gente tem lá. Havia de fazer do filho um herói. Então, transitivo, indireto, predicativo. Tudo bem? Agora a gente vai para o transformar, que é o outro verbo que tem lá, nesse mesmo item. Transformar. Olha como é diferente esse. Olha aqui. Fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro, converter-se. A instituição transforma meninos de rua em indivíduos produtivos. A lagarta transforma-se em borboleta, no caso de ser pronominal, né? Transforma ela mesma em borboleta. Esse aqui é um pronome reflexivo. Tá vendo como eles são diferentes? Esse aqui é bitransitivo. Aquele lá é transitivo indireto predicativo, por isso a questão eu já não me lembro mais o que perguntava, mas perguntava, seria mantido o sentido original e, além disso, não haveria mudança de transitividade. A gente acabou de ver que sim, haveria mudança de transitividade, então o item está errado. Nessa questão 5, então, a gente teve errado, errado, certo, errado. Pronto. Era isso, só isso. Dúvidas, perguntas dessas daí? Diga, Letícia. No item 3, eu pensei que seria outra oração, porque depois do verbo anterior, que é vem, já tem dois advérbios de modo, né? Veloz e furioso. Não, A, a água não, vem senhora. veloz e furiosa. É predicativo. Com certeza, está no feminino. Furiosa. Tá, percebi agora. Ah, Tá vendo? criatura. Ela vem derrubando ribanceiras, veloz e furiosa. Justo. É que assim, é poema, né? Mas o melhor dos mundos seria o quê? Que viesse entre vírgulas. Veloz e Sim, furiosa. tá certinho, Alice, certinho. Adriana, diga. no item 4, o sentido seria mantido, certo? Só realmente a transitividade que não. Ou É, não, eu, o sentido eu, também não seria mantido. eu, assim, eu acho que o primeiro, eu acho que eles são sentidos muito próximos, sabe? Porque, por exemplo, quando você diz que é fazer, sei lá, de um anão gigante, né? A gente tem essa ideia de transformar, né? Agora, quando a gente diz o transformar mesmo, é passar de uma coisa a outra. Mas eu, bem sinceramente, acho isso tudo muito próximo. O dicionário dá sentidos um pouco diferentes, mas eu acho bem parecido, sinceramente. A gente só tem transitividades diferentes, né? Mas assim, e por isso o dicionário talvez queira justificar um certo sentido diferente. Mas assim, no final das contas, eu penso que eles se aproximam muito.
E você, Davi? Adriana, na segunda oração, na segunda frase ali, né? É a vida que nasce como flor. O como, existe alguma forma de eu, vamos dizer assim, entender melhor, usar, vamos dizer, a gramática para sair do advérbio de conformidade para entrar na comparação, para eu conseguir compreender a diferença das duas coisas? Porque às vezes Sempre, sim, assim. É sempre por intermédio da substituição, né? Por isso, por exemplo, lembra lá dos gatos, lá do Redação 1? Então, se você pega lá a tabela das conjunções, você tem que ter aquilo na cabeça. Por quê? Porque eu estou diante de um como. Quais são as opções? Eu tenho um como. Rapaz, eu levantei a própria mão, é isso mesmo? Que tá com doideira. uma dúvida, tem que tirar com você mesmo, Adriana. Que Não vai ter loucura. jeito. Não sei como foi isso, né? Que do nada. Mas, enfim, olha isso. O que eu estava te dizendo. A substituição é o melhor remédio para tudo, porque nesse caso das conjunções, das preposições, quando você substitui, você acaba com a dúvida. Mas existe, assim, a necessidade de você saber quais são as opções, né? Então, por exemplo, o como tem que possibilidades? Olha aí o capítulo do Nilson Teixeira ajudando. Ele tem possibilidade de ser conformativo, então é assim: o conformativo é conforme, segundo, consoante. Então, a vida nasce segundo flor? Não dá, não pode. A vida que nasce assim como uma flor nasce. Agora deu. É comparativo, né? Agora, esse comozinho aí, né? Ele tem 6 classificações possíveis. Esse é o ponto. Se ele fosse só conformativa, conjunção conformativa ou conjunção comparativa, estava fácil. O problema é que ele pode ser ainda conjunção causal, como estava um calor do inferno, vivia trancada no ar-condicionado, né? E aí é por isso que eu estou ficando transparente. Eu estou igual aquele filme que a pessoa vai sumindo. Aí depois a gente não vê mais quem é a pessoa, não tem mais quem é a pessoa, quem é a parede. Por isso que nunca a parede é a parede branca, porque senão não sabe que sou eu que é a parede, entendeu? Tipo isso. Então, aí você tem como causal igual a já que, uma vez que, visto que. Você tem um como que as pessoas sabem muito pouco, que é o como na qualidade de, que é a preposição ocidental. Então, por exemplo, foi eleito como representante da turma, né? Como chefe, o presidente do BRICS. Então, aí você tem o como preposição. Ainda tem o como advérbio, né? Então, advérbio de modo, ou então interjeição no sentido de espanto, né? E ainda tem o como pronome relativo. O modo como ele estuda, o modo com o qual, ou pelo qual ele estuda. Então, assim, são 6 classificações. Quando a gente sabe as possibilidades, a gente vai testando. Eu acho que a melhor para as conjunções é a substituição. Entendeu? E o Dimitri? O que você quer saber? Diga. Desculpa, Adriana, eu ainda não estou com um pouco de dificuldade em entender essa 3. Vamos ver É, qual é a 3. Hum, é a do vem derrubando. Esse vem derrubando seria uma locução, correto? não, não seria. Olha lá. Quando a gente diz assim, vem derrubando, seria uma locução verbal por quê? Ah, não, na verdade, eu achei que fosse Não. o verbo, ah, o derrubando seria o É, principal no caso. esse é o problema. Não é. É assim, ó. Ela vem. Eu poderia tirar esse derrubando daí. Ela vem veloz e furiosa. Ela afeta a vida do indígena e ribeirinho. Ela é um ciclo que se renova a cada estação. Mas ele quer dizer que ela vem com toda força. Então, ela vem como? Derrubando ribanceiras e plantações. Então, é o modo como ela vem. Ela vem veloz e furiosa. Ele se valeu aí do predicativo primeiro, Sim.
Mas aí ele resolveu subir o tom, potencializar com o advérbio. Ela vem veloz e furiosa, derrubando ribanceira e plantação. Entendeu? Entendi. Quando você for lá na página 505 e ler, fizer a leitura dos exemplos, lá, você vai ver que isso faz todo sentido. Por exemplo, é, olhou sorrindo para a mãe. O bebê olhava sorrindo para a mãe. Então, repara, não é um olhava de modo que sorria, ou enquanto sorria, ele olhou sorrindo, né? Ele olhou com um sorriso na boca, Entendi. entendeu? Entendi. Então, Isso na só funciona verdade, para gerúndio. só para gerúndio e que modifica o verbo principal da oração. Ou Entendi. seja, Entendi. não é o derrubando que é o principal, é o vem. É o modo como isso vem. Vem assim, devastadoramente. É como se a Entendi. gente pudesse substituir esse derrubando ribanceiras e plantações por vem devastadoramente. Tá certo. Entendi. Obrigado. Ficou melhor? Ficou sim, obrigado. Beleza. E aí? Temos mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Pronto. Então, vida que segue. Está tudo resolvido entre nós por hoje. Espero que eu tenha ajudado aí nas dúvidas que vocês, porventura, tivessem ficado aí da correção. É difícil mesmo, português não é um negócio fácil. Quem disser que é fácil está mentindo, está iludindo. Português é difícil toda a vida. Mas, como a gente tem, né, português desde que começa a vida, a estudar, a vida escolar, né? E desde que começa a vida sem ser escolar, porque a gente aprende a falar em português, normalmente, né? Vocês não, que são muito sofisticados, mas a grande maioria, né, aprende a falar em português. Então, assim, a gente fica com a sensação de que a gente sabe. Mas se a banca quiser, ela aperta, de modo que a gente aí passa a não saber tão bem assim, né? Então, a gente tem de estar preparado. Esse aqui é o ponto. Bom, é isto. Se não tiverem outras dúvidas, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a presença, porque é chato a beça fazer essa correção sozinha. Eu nunca faço, porque eu acho um saco. Mas assim, conversando com vocês, passa o tempo e aí eu começo a achar que vale a pena, que é legal. Tá bom? Beijo Obrigada por grande. tudo. Maravilhosa aula, como sempre, querida. Ah, linda. Beijos para Penélope, viu? Abraço grande, gente. Até. Valeu.